A paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu vou estar postando aqui para vocês mais um testemunho audiobook. Um testemunho enviado pela nossa irmã Daiane Sena, do Paraná, aqui para o canal Evangelismo Online. Esse relato ao qual ela enviou tem por título Batalhas e Confrontos Espirituais, segunda parte. E é um testemunho para edificação nas nossas vidas, para que nós possamos ter mais um aprendizado de como funciona o mundo espiritual, ao qual nós não conhecemos, ao qual é invisível para nós. Então, vou estar postando aqui para vocês mais esse audiobook, que todos nós possamos ser edificados e possamos a cada dia mais aprender e conhecer como funciona o mundo espiritual. Que Deus possa estar abençoando a nossa irmã, Daiane Sena, que tem nos abençoado, bastante aqui com os seus testemunhos, amém? A Bíblia diz, irmãos, em Jeremias 33:3, diz nessa passagem: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmão, é isso, Deus, ele nos mostra um mundo espiritual ao qual é invisível para nós. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a irmã Daiane Sena, por estar contribuindo aí com o canal. Não só a irmã Daiane Sena, mas vários irmãos que têm enviado seus testemunhos, sejam eles em audiobook ou contadas, pelas suas próprias vozes, E vamos ouvir o testemunho, irmãos, que nós possamos ser grandemente edificados e aprendermos mais e mais com esses relatos. Que Deus possa abençoar a todos. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Um certo dia, estando eu em jejum, coloquei alguns hinos aleatórios para ouvir, e conforme fui ouvindo aqueles hinos, senti uma opressão maligna, um desânimo entrelaçado com uma tristeza, e fiquei com aquela sensação horrível. Então comecei a orar e a perguntar ao Senhor Deus o que era aquilo, e para minha surpresa, o Senhor Deus disse: são os hinos que você está escutando. Eu disse: mas Senhor, estes hinos louvam o teu nome, e alguns citam até partes da Bíblia. E o Senhor Deus disse: não adianta eles citarem meu nome ou até citarem partes da Bíblia, se não forem inspirados pelo Espírito Santo. Eu não recebo a adoração, pois os hinos que realmente são inspirados pelo Espírito Santo, estes hinos têm um poder muito grande no mundo espiritual para quebrar cadeias, julgos e até mesmo curar pessoas. Agora todos os hinos que não são inspirados pelo Espírito Santo, estes hinos trazem uma carga negativa muito grande, e se a adoração deles não chegam a mim, eles chegam para o príncipe deste mundo, Satanás. Então mais que rapidamente desliguei aqueles hinos, e então comecei a melhorar e a me sentir melhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, cuidado, selecione melhor o que você anda escutando no meio gospel. Nem tudo que reluz é ouro. Peça discernimento ao Espírito Santo, e ele te mostrará. E lembre-se, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Falando ainda sobre confrontos espirituais, um certo dia estava pregando, quando senti um ataque espiritual muito forte, mas permaneci firme até o final do culto. Pois quando pregamos a santificação e a verdade da Bíblia, o inferno se levanta, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então fui orar na madrugada, e comecei a pedir a ajuda do Senhor Deus, pois estava bem cansada, tanto fisicamente como espiritualmente das batalhas espirituais que estava enfrentando. Então senti muito forte a presença do Senhor Deus, e o Senhor Deus me disse: estou trocando a sua armadura para uma armadura mais forte e poderosa, pois a que você estava usando já não estava mais aguentando a quantidade dos ataques espirituais. É por isso que você está tão cansada, mas agora você terá uma nova armadura. Louvado seja Deus!
E o Senhor Deus começou a me revelar e a falar comigo sobre as batalhas espirituais, e começou a revelar como são as 7 armaduras espirituais que agora estarei compartilhando com vocês, mas lembrando também, de que o apóstolo Paulo conhecia muito bem as batalhas espirituais, tanto que ele deixou registrado em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Mas vale frisar que em Efésios 6 versículo 12, é indicado claramente de que a luta de um cristão não é contra as pessoas, mas porém contra Satanás que está no governo deste mundo. Cuidado, pois a batalha espiritual é uma realidade. Não brinque de ser cristão, pois o diabo não brinca. João 10 versículo 10. Então o Senhor Deus começou a me revelar que após receber o batismo no Espírito Santo, o cristão recebe um revestimento espiritual e está pronto para receber a armadura espiritual. E conforme o cristão vai amadurecendo na fé, o cristão vai adquirindo partes da armadura até ela ficar completa. Depois de completa a armadura, o cristão começa a lutar as batalhas espirituais, até o ponto que o cristão começará a crescer espiritualmente e precisará de uma nova armadura. Ao todo, são 7 armaduras espirituais, e elas possuem 7 cores. As cores são: a primeira é prata e dourada, a segunda é cinza e branco, a terceira é marfim e azul, a quarta é lilás, a quinta é azul, a sexta é verde, a sétima é branca. É pela cor da armadura no mundo espiritual, que os demônios sabem em que nível espiritual o cristão se encontra. Mas porém, tem cristão que não possui uma armadura espiritual, e espiritualmente este cristão não passa de um bebê no mundo espiritual sem nenhuma proteção. Já tem outros cristãos que têm partes da armadura, e no mundo espiritual são considerados jovens e bem imaturos, e ainda não apresentaram uma ameaça real para o inferno. Já quando o cristão tem a armadura completa, ele já é adulto espiritualmente e está apto para a batalha espiritual, e este sim é uma ameaça para o inferno. Mas vale lembrar, de que o verdadeiro cristão é um soldado de Cristo, e as suas batalhas espirituais serão de acordo com a cor da sua armadura, pois o Senhor Deus não dá uma luta maior do que o cristão não possa suportar. E de acordo com Paulo, só poderemos permanecer firmes diante dos ataques de Satanás, se estivermos revestidos da armadura de Deus. Falando ainda em confrontos espirituais, depois de orar pela madrugada, tive um sonho espiritual, e neste sonho espiritual, vi um demônio negro muito grande, e ele tinha muitas correntes pelo seu corpo, e eu perguntei: quem é você? E ele disse: eu sou o principado da fama e do dinheiro no mundo gospel. Sou Mamon. Todos os homens e mulheres que seu Deus levanta, eu destruo ou corrompo. Muitos até começaram bem servindo ao teu Deus, mas no final eles sempre acabam me servindo. Mas achando que estão servindo o teu Deus, ninguém resiste às minhas ofertas. As minhas ofertas são irresistíveis. Então eu disse: mas comigo será diferente. Eu prefiro a morte do que te servir. E ele então disse: já ouvi isso muitas vezes, e foram poucos os que não se curvaram perante a mim. E então ele desapareceu. É por isso que a Bíblia nos alerta e nos diz em 1 João 2 versículo 15, não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E mais, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7 versículo 13 a 14, falando ainda sobre batalhas espirituais. Os cristãos precisam entender, de que a obediência a Deus é tão importante quanto a oração e o jejum. Estando eu em oração, o Senhor Deus disse: fique o dia todo em jejum, e vá pregar amanhã em jejum. Então obedeci a voz do Senhor Deus. Quando cheguei na igreja que eu iria pregar, vi que as pessoas estavam na vaidade, lascívia e estavam com a vida desconcertada diante de Deus. Então o diabo soprou e disse: este povo não quer nada com Deus, pregue qualquer coisa e vá embora, porque eles não vão mudar mesmo. Mas então o Senhor Deus bradou e disse: eu te trouxe aqui para pregar a verdade, não seja covarde, pregue a verdade. Então obedeci à voz de Deus, expus a verdade da Bíblia,
e disse para aquelas pessoas que o pecado leva para o inferno, mas porém a santidade leva para o céu. Então fui orar pelas pessoas e algumas caíram endemoniadas, pois aqueles demônios eram demônios antigos que estavam no corpo dos crentes, e foi por isso que Jesus disse, que tem castas de demônios que só saem com oração e em jejum, e aquelas vidas foram libertas e outras foram renovadas, e o nome do Senhor foi glorificado. E lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. 2 Coríntios 13 versículo 8. Então finalizo com uma oração. Pai Celeste, eu agora pela fé, clamo a sua proteção, para todos os meus irmãos e para todos os que ouvem esta experiência, para que possam permanecer firmes contra Satanás, e todos os ataques do inferno caiam por terra em nome de Jesus, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu creio na sua palavra que diz em Isaías 54 versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus abençoe a todos. Shalom.